Olá, gente, boa tarde, bem-vindo ao Esporte aqui na telinha da NDTV, chegando com muita informação para você a partir de agora, começando a sua quarta-feira aqui no Esporte, né? Hoje tem estreia da Chapecoense na Copa do Brasil, hein? A partida é às 7h15 da noite no estádio Elcir Rezende de Mendonça, lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. A Chapecoense finalizou ontem no CT Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o trabalho de preparação para enfrentar o Boa Vista na noite de hoje pela Copa do Brasil. O jogo marca a estreia do técnico do Verdão, Humberto Louser, no comando da Chape. O provável time titular de Louser para o jogo desta noite deve ser o seguinte: Tiepo no gol, Marcos Vinícius lateral direito, Cadu e Derlan os dois zagueiros e na esquerda Alan Ruschel, meio de campo com Anderson Leite, Vini Locatelli e Foguinho puxando o ataque, Renato, Ari Moura e Ailon. Sérgio Badalalotti, como é que tá, amigo? Tudo bem? Tudo bem, amigão? Beleza? Esse é o time da Chapecoense para estrear na Copa do Brasil? É o que tem, né, cara? É o que tem. Não tem tu, vai tu mesmo. O fato novo é a estreia do Humberto Louser. Talvez isso aí seja um fato novo que possa dar uma mexida, uma chacoalhada lá internamente, no elenco, no grupo de jogadores. Quero crer que a diretoria, de uma parte do dinheiro que recebe em caso de classificação, pode ser repassado aos jogadores. Normalmente isso acontece em todos os clubes, porque para participar desta primeira fase, enfrentar o Boa Vista, o Chapecoense ganha R$1 milhão. Na Pindaíba que está, é uma boa grana. Se passar pelo Boa Vista, recebe mais R$1,3 milhão, o que seria uma mão na roda pela situação da Chapecoense, né? Eu me lembro que na entrevista coletiva de apresentação do técnico Humberto Louser, o próprio presidente Paulo Magro falou: olha, dia 20 nós temos que pagar o acordo com o valor, repassar, depositar os valores dos acordos com as famílias, né, que foram vítimas da tragédia lá em 2016, lá na Colômbia. Todo dia 20 tem que depositar. Esse não pode atrasar um dia. E dia 20 agora a Chapecoense tem que depositar nas contas com quem fez os acordos aí em relação às ações trabalhistas. Então, R$1,3 milhão cai do céu para a Chapecoense nesse momento de muita dificuldade. O problema é que vai enfrentar um bom time. O Boa Vista normalmente faz bons times, eles disputam só campeonato carioca e investem tudo ali. Então tem ex-jogadores do Flamengo, ex-jogadores do Fluminense, ex-jogadores do Botafogo, ex-jogadores do Vasco, jogadores com experiência. Fernando Bob está jogando lá, Tartá joga lá, Eric Flores joga lá, tem tantos outros. Então é um bom time, não é à toa que faz uma boa campanha no Campeonato Carioca, vai decidir a Taça Guanabara com o Flamengo. No final de semana eliminou na semifinal Volta Redonda, deixando para trás outros grandes clubes lá do Rio de Janeiro. É comandado pelo Paulo Bonamigo, meio-campista que jogou no Grêmio, no Inter. Então é um time conhecido. Eu mesmo tive a oportunidade de ver um jogo deles contra o Madureira, meter um 3-0 ao natural. Então é um adversário bom, um time qualificado. E aí, se a Chapecoense quiser classificar, desnecessário dizer que vai ter que jogar mais do que está jogando no Campeonato Catarinense. Se jogar aquilo que está jogando, que nós vimos nos 6 primeiros jogos do Campeonato Catarinense, infelizmente volta eliminada. Mas o fato novo é a contratação do novo treinador. Ele não teve tempo, teve 2 treinos para tentar ajustar alguma coisa. Mas esperamos que a atitude dos jogadores, o comportamento dos jogadores, quando se troca de treinador, normalmente dá uma motivada. É essa a esperança para que a Chapecoense possa, quem sabe, seguir em frente e enfrentar na segunda fase, e aí valendo ainda mais dinheiro, a equipe do São José lá de Porto Alegre. Então, vamos torcer. À distância, vamos torcer, porque é o que nos resta. Pois é, Badá, vamos dar uma olhadinha aqui no histórico da Chapecoense em Copa do Brasil. Aí, ó, 35 jogos até agora, são 14 vitórias, 9 empates, 12 derrotas. Chapecoense que começou essa caminhada lá em 2008, né, pegando aí bons times do futebol. E chama a atenção, né, Badá, que até agora a gente não caiu na primeira fase. Sempre classificou na primeira fase, nunca foi eliminada na primeira fase. O ano passado foi sofrido, porque a partir do ano passado que começou esse novo regulamento, que eu não concordo muito, mas é emoção pura. De um jogo só. Por exemplo, agora, Chapecoense joga pelo empate. Se perder, está eliminado. Não tem jogo da volta. Então, empatou, classificou, não precisa nem ganhar. Joga pelo empate. Agora, se perder, está eliminado. E olha, Curitiba foi eliminado na primeira fase. Bahia foi eliminado na primeira fase. Outros grandes do futebol brasileiro, Atlético Mineiro, o Orley me lembra aqui, verdade. Ou grandes clubes aí da Série A e Série B foram eliminados na primeira fase. Então é um regulamento desgraçado. Ontem eu estava assistindo Figueirense e quem? Figueirense e não sei quem, não me lembro quem que era o adversário. Ganhou no finalzinho. Ganhou no finalzinho. É pros pênaltis, assistindo pela internet, 47 do segundo tempo, o Figueirense fez 1-0 e classificou. Então, e o Figueirense já vai para a terceira fase. Comemoraram como se fosse a conquista de um título.
treinador invadiu, comissão técnica, diretoria, todo mundo, jogadores se abraçando, jogadores caindo no chão com um homem a menos, se classificaram e fizeram festa. Chapecoense, então, Vitória do Espírito Santo, meu assessor, o Pradão aqui, me lembra, Vitória do Espírito Santo, perdeu de 1-0 em casa, foi eliminado, o Figueirense se classificou, avança para a terceira fase. Então, é a responsabilidade da Chapecoense não quebrar este tabu positivo de sempre ter avançado, pelo menos passando da primeira para a segunda fase. Chegou o máximo, eu acho que foi o ano passado, chegou numas quartas de final. Mas esse ano, passando da primeira fase, vamos devagarzinho, mais, olha, passando deste Boa Vista aí, já podemos comemorar. Podemos comemorar. Vamos dar uma olhadinha aqui no ano passado, então você falou aí, Badá, foi a melhor campanha na Chapecoense em Copa do Brasil. Primeira fase 0-0 com o São José, e entrou aquela questão do jogo único que você falou, né? Chapecoense empatou e classificou. Na segunda fase pegou um misto, 2-1 para Chapecoense, classificou também. Terceira fase aí teve 2 jogos, né? Chapecoense e Criciúma 3-2 na Arena Condá e 2-0, o jogo que marcou a estreia do Wagner, né? Goleiro lá em Criciúma, né? E nós tivemos também a quarta fase. Chapecoense venceu o Corinthians 1-0 e acabou perdendo para o Corinthians 2-0 no jogo da volta, eliminada, né? Então, isso aí. Quarta fase, chegou a Chapecoense no passado. Então, a missão seria passar da primeira fase, depois enfrentar o Zequinha, o São José, só que na segunda fase já muda. Se der empate, já vai para pênalti. Não classifica direto. Mas não adianta pensar lá na frente, tem que pensar hoje. E eu noto assim, para não dizer que o torcedor está pessimista, vamos dizer assim, ó, está muito preocupado com o jogo de hoje. Mas, repito, o fato novo é a estreia do treinador. Então, tomara que o técnico aí, nesses 2 treinos e na base da conversa, Humberto Lousero, possa modificar aquilo que a gente vinha vendo no Campeonato Catarinense, que faça um jogo melhor daquilo que tem feito para poder seguir em frente na Copa do Brasil, porque para dar uma alegria para o torcedor e para que esse dinheiro entre na conta da Chapecoense, porque nunca a Chapecoense precisou de 2008 para cá, nunca na Copa do Brasil precisou tanto da classificação como é nesse ano. Pois é, a parte financeira apertando, precisa das paias, né? Bom, e a audiência com as seguradoras de voos da Chapecoense terminou sem acordo, Badá. Até destaque aqui no ND+, né, no site. O pessoal teve uma reunião aí, inclusive, ampla, né, e prévia, né, com o pessoal das seguradoras e terminou sem esse acordo. A audiência de conciliação da ação aí do Ministério Público Federal, MPF, contra a seguradora do avião que transportava a delegação da Chapecoense no fim de novembro de 2016, terminou sem acordo. No encontro realizado ontem em Chapecó, não foi apresentada uma proposta de pagamento do seguro às famílias, né, sob a alegação de que a companhia aérea Lamia não esteve presente, assim como a seguradora, a boliviana Biza, né? O MPF, então, pede 300 milhões de dólares nessa ação, cerca de 1,3 bilhão de reais de indenização às famílias das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense, que provocou a morte aí das 71 famílias. Sem acordo, o pessoal não conseguiu chegar a esse acordo ainda e seguem buscando na justiça, Badá. Não surpreende que não tenha havido acordo, que não tenha havido proposta das seguradoras. O fato positivo é que pelo menos agora estão comparecendo às audiências, estão vindo para o limpo, estão saindo da toca. Isso aí já é um fato extremamente positivo. E não é contra a Chapecoense. É questão envolvendo Ministério Público e CPI do Senado. Ontem teve mais uma sessão da CPI do Senado. Toda terça-feira tem uma. Ontem estava o pessoal da CBF lá. Foram colocados contra a parede também, se defendendo. Se defenderam naquilo que pode. Mas amanhã as seguradoras vão ter que ir lá, no outro dia vai ter que ir a Comebol, no outro dia... E assim vai andando. É uma coisa lenta, que a gente sabe que é lenta, que as famílias estão precisando. As famílias dos atletas, dos jogadores, já receberam seguros. Ontem mesmo, o pessoal da CBF explicou lá o seguro que as famílias dos atletas receberam. Agora, tem outros que trabalhavam para a Chapecoense, que trabalhavam para outras empresas, veículos de comunicação, amigos radialistas, que muitos até agora receberam muito pouco. Mas um dia a gente espera que irão receber. Então, a coisa está avançando. É um processo lento, mas que a gente espera que tenha um desfecho feliz para as famílias das vítimas e para a Chapecoense também.